Que sujeira, hein? Puta merda. Caramba! Cara, como que um gorila sozinho derrota 100 homens? Isso não faz o menor sentido. Ou será que faz? Isso me lembra um fato histórico. Um homem que sozinho derrotou 60 samurais, usando apenas 2 espadas. Isso mesmo, estou falando de Miyamoto Musashi. Bom, como eu tô nesse lugar estranho e infinitamente expandível, por que não falar sobre figuras como Miyamoto Musashi? Figuras demoníacas que são romantizadas pela nossa cultura. O grande rei do cangaço. Um herói que salvou e resistiu por diversos pobres contra a soberania rica. Era um justiceiro para nós, pessoas humildes, contra a exploração e o abuso de pessoas muito além em questão de grana. Ele ajudava os pobres, punia traidores e corruptos, e tinha um grande código de conduta. Ele é praticamente o Robin Hood do sertão. Além de ser carismático pra caramba, falava muito, usava roupas bem marcantes. Ele é basicamente um símbolo. Isso porque tudo que eu falei até agora é uma narrativa criada ao longo da história. Gente, Lampião é um símbolo para o Nordeste, isso sem sombra de dúvidas. Porém, não vamos cobrir os fatos aqui. Lampião era o diabo em pessoa. E não estou falando isso porque eu acho errado ir contra a elite, os caras que estão cagando grana. Não. O motivo de eu estar falando isso é pela longa lista de ações que Lampião teve ao longo de sua curta vida. Ações como a mais pura violência, tanto contra inocentes, quanto contra a elite. Diversos relatos e registros apontam que Lampião e seu grupo, importante dizer, invadia fazendas onde camponesas e mulheres no geral habitavam. Nesses lugares, eles usavam elas para prazer próprio, depois matava elas e mutilava seus corpos. Inclusive, era muito comum eles torturarem suas vítimas. Lembrando, sendo pessoas ricas ou não, e sempre direcionado a mulheres. E depois ainda roubavam todo o dinheiro do local. Basicamente, casos de espancamento, assassinato, estudo, torturas e até a simples extorsão era muito comum. Eles não eram justiceiros ou um grupo rebelde. Era um grupo cruel de criminosos que faziam o que quisessem com os outros. E assim, mesmo se eles fizessem isso tudo só com os ricos, ainda não seria certo eles invadirem e fazer o que faziam com as mulheres. Rapaziada, não era só a esposa dos caras não. Era empregada, era filha. Se tivesse sobrinho ou tia na casa, já entrava na lista dos caras também. O cangaço usava uma tática simples onde eles dividiam uma parte mínima de bens para uma pequena parte da população, pois assim diminuía a competição e as chances de acabarem com sua gangue era bem menor. E é por isso tudo que Lampião introduz bem esse vídeo, pois ele é o exemplo nacional mais absurdo que temos sobre demônios que são romantizados pela cultura. E sim, esse vídeo só vai ter casos reais. O maior samurai da história, um herói nacional japonês. Bom, não preciso ficar fazendo uma lista de como ele é tratado como uma lenda viva, ou morta, quero dizer. Já fiz isso com Lampião. Bora direto ao ponto. Graças a um famoso mangá chamado de Vagabond, muitas pessoas acreditam que Miyamoto era um homem com traços gentis, um homem bem filosófico e que se arrepende de tudo que começou a fazer, como matar e matar e matar. Porém, essa não chega a ser a realidade. Devemos lembrar que Vagabond é o ápice da romantização. Apesar que eu consiga entender o autor da obra, pois fazer uma literatura do real Miyamoto
seria meio contra as ideias que o mangá quer passar. Enfim, Miyamoto realmente era um budista, mas não um praticante. Em sua época, matava todos os seus oponentes, o que incluía adolescentes e samurais sem nenhuma experiência. E o pior, ele muitas vezes atacava antes mesmo da contagem regressiva para ganhar alguma vantagem. O que acho que não é novidade para ninguém. Miyamoto era muito famoso pelo seu estilo sujo e principalmente brutal. Ele era considerado um espadachim covarde em sua época, fazendo coisas como, novamente, atacar antes da contagem, chegava atrasado para irritar seus oponentes, improvisava nas armas que utilizava, como no seu conflito com o famoso Sasaki Kojiro, onde ele o matou usando um remo, só para humilhar ele. Tanto que isso criou muita polêmica por ser uma morte tão indigna. Além de que, claro, ele se jogava em guerra só para matar mais e mais. Jesse James é um caso muito parecido com Lampião, na questão de ser considerado o Robin Hood só que do Velho Oeste. Apesar disso, ele não tem nenhum registro de ações tão horrendas quanto Lampião, sendo um dos maiores ladrões conhecidos na América, mas sem ligação com abusos contra mulheres. Ele era um assaltante de trens e bancos, parte de um grupo que queria vingança contra a parte norte do país, mas que depois se tornou uma forma de vida para ele. Apesar de estar nesse vídeo, dá pra dizer que ele é o que menos cometeu atrocidades aqui, visto que ele não tem casos de abuso nem nada do tipo. Mas ele lutava e tinha muitos conflitos com policiais, que muitas vezes acabava assim, em mortes. O mito que ele era um grande herói rebelde, vingador do povo, e toda essa baboseira de sempre, a realidade é que ele era um criminoso qualquer, que agia por lucro e rancor. O diferente do que muitos podem pensar, a culpa de Jesse James ser tão romantizado não é nem dos dias de hoje. É porque na própria época os jornais espalhavam ele como Robin Hood mesmo que não exista nenhum registro histórico que comprove realmente que ele ajudou alguma pessoa na sua vida. E vale lembrar, ele era parte de um grupo chamado de Bushwalker, um bando de ladrões que uma vez atacaram uma cidade e mataram 150 homens e crianças, e saquearam tudo o que havia nela. Mas na época Jesse ainda era uma criança, então sua participação nesse evento foi zero. Mas isso ainda pode significar que Jesse era a favor da escravidão, pois esse grupo lutava pelo controle branco sobre o país, e tinha seus escravos. Então sim, apesar de ele não ter matado tanto quanto Miyamoto Musashi, ou feito coisas tão horrendas quanto o Lampião, ele ainda assim é uma coisa horrível e asquerosa que andava pelo mundo. Brasil tem 4.000 vias públicas que homenageiam líderes e torturadores da ditadura militar. E não faço ideia de quantas centenas de milhares de republicanos que têm seus nomes homenageados em ruas, praças e até mesmo em monumentos. Pessoas como Fernão Dias, alguém que caçava indígenas, como Raposo Tavares, que fazia o mesmo e escravizava o povo. O Borba Gato foi um bandeirante muito controverso também. Mas não tem só eles, tem de militares ligados à ditadura militar, como por exemplo a Rua Sérgio Paranhos Fleury, ou a Avenida Medici, Ernesto Geisel, João Figueiredo, Costa e Silva, até a Presidente Castelo Branco. Tudo homenagem aos cruéis líderes que tivemos no Brasil. Então acaba que os mais romantizados são esses, que são homenageados até hoje com estátuas, nomes, e são glorificados pelo nosso Brasil, sendo que eram nada mais do que demônios na Terra.